Olá pessoal, bem-vindos ao canal do João, onde eu, João, trago para vocês o resumo dos principais livros que poderão ajudar você a pensar melhor. E hoje eu trago essa obra do jornalista venezuelano Carlos Rangel, que tem como tema Mitos e Falácias da América Latina, do bom selvagem ao bom revolucionário. A tônica do livro do Carlos Rangel é nos mostrar que nós latino-americanos somos colonizados ideologicamente e repetimos certos clichês culpando as nações capitalistas pelo nosso subdesenvolvimento. Será que Carlos Rangel tem razão? Vamos aos argumentos. Então, Carlos Rangel, ele foi um jornalista venezuelano, também trabalhou como diplomata nos Estados Unidos, representando o seu país, e ele pôde perceber que, vivendo nos Estados Unidos, obviamente, que uma democracia capitalista, ela tem condições de levar muito mais liberdade e qualidade de vida para as pessoas. Rangel, ele durante a infância, ele foi um jovem ligado a movimentos marxistas, e, portanto, ele era uma pessoa de esquerda. Mas quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele mudou essa percepção. Ele morreu em 1988, mas antes disso escreveu esse livro, onde ele divide as 350 páginas em 11 capítulos. E conforme nós já dissemos, a tônica do livro é mostrar que os latino-americanos, eles vivem aprisionados numa ideologia que repete certos clichês, culpando as nações capitalistas pelos seus erros e pelo seu subdesenvolvimento. E será que ele tem razão? Nós dividimos o resumo desse livro em 5 principais pontos de reflexão que Carlos Rangel nos traz. Vamos ao primeiro? O primeiro ponto de reflexão trazido por Carlos Rangel foi o discurso que Jean-Paul Sartre fez no Congresso em Viena, que tinha como tema Congresso Mundial dos Povos pela Paz. Jean-Paul Sartre, você sabe, é aquele filósofo existencialista. E segundo Carlos Rangel, esse congresso ele foi patrocinado pela KGB para fazer uma propaganda anti-americana. E no seu discurso, Jean-Paul Sartre falou que a Guerra da Coreia, que se passava naquele momento, lá em torno de 1952, representava um conflito entre o capitalismo e o proletariado. E aí o autor traz a seguinte reflexão: qual dos dois lados pôde levar mais qualidade de vida e liberdade para as pessoas, apesar dos seus erros? O lado capitalista ou o lado do proletariado? O segundo ponto de reflexão que Carlos Rangel traz no seu livro é a questão de Cuba. Cuba conseguiu se tornar independente da Espanha em 1898, com a ajuda dos Estados Unidos. E a partir de então, Cuba experimentou uma prosperidade muito interessante. Ela tinha uma classe média ampla, bilíngue, que mandava os filhos estudarem nos Estados Unidos. Cuba também recebia muitos turistas americanos que vinham aqui para a ilha passar suas férias. Tinha uma extensa rede hoteleira, tinha muitas universidades, dentre as quais já se destacava o curso de medicina. E isso tudo durou até 1958, quando Fidel Castro derruba Fulgêncio Batista e o Partido Comunista Cubano ascende o poder e ali permanece até os dias de hoje. A pergunta que Carlos Rangel traz, então, é: será que valeu a pena Cuba deixar de ser um satélite dos Estados Unidos, um país satélite dos Estados Unidos, para ter se tornado um país satélite dos russos? Será que essa decisão levou mais qualidade de vida para a população daquela ilha? O terceiro ponto de reflexão que Carlos Rangel traz no seu livro refere-se ao Canal do Panamá. O Panamá era uma província da Colômbia, mas era separada do país por uma densa floresta tropical. Os Estados Unidos tinham interesse em construir esse canal por razões comerciais e militares. Só que os custos da obra eram muito altos. Os panamenhos não tinham condições de fazer isso, nem a Colômbia. Mas os Estados Unidos fizeram essa proposta ao Congresso colombiano, que foi prontamente rejeitado, segundo os termos que os americanos colocaram. Então, o que os Estados Unidos fizeram?
eles fizeram a proposta para o Panamá declarar a sua independência da Colômbia. E aí os Estados Unidos ofereceram todo o apoio militar, os panamenhos conseguiram fazer isso, eles se tornaram independentes da Colômbia com a ajuda dos americanos e, em retribuição, deram para os Estados Unidos a zona do canal. Os Estados Unidos, então, assumiram todos os custos tecnológicos e financeiros na construção do canal e, em troca, deram para o Panamá um valor de 10 milhões de dólares a título de indenização e mais alguns milhares de dólares todos os anos. Esse valor é pago até hoje para o governo do Panamá. E aí, muitas críticas vieram contra os americanos. A reflexão que Carlos Rangel nos traz é a seguinte: será que os panamenhos gostariam de voltar a pertencer à Colômbia? Será que os panamenhos não têm uma qualidade de vida muito maior do que os seus vizinhos em função da construção desse canal? Será que os panamenhos gostariam que os Estados Unidos propusesse construir o canal pela Nicarágua, que também era uma possibilidade? O quarto ponto de reflexão que Carlos Rangel traz no seu livro refere-se a Porto Rico. Desde que se tornou independente da Espanha, Porto Rico sempre viveu vinculado aos Estados Unidos, né? A sua economia vinculada aos Estados Unidos. Mesmo sem ter riquezas naturais muito interessantes, como por exemplo o petróleo, Porto Rico, graças ao vínculo que tinha, né, e tem com os americanos, experimenta uma qualidade de vida bem superior à dos seus vizinhos. E mesmo assim é um país que tem um sentimento anti-americano muito grande. Segundo Carlos Rangel, o sonho da maior parte dos porto-riquenhos, principalmente os jovens, é ver o país deles convertidos numa Cuba. E aí Carlos Rangel traz um dado muito interessante. Ele diz que em 2012 houve um referendo que indagou dos porto-riquenhos se eles gostariam de abrir mão da soberania deles e passarem a ser o 51º estado americano, assim como ocorreu com o Alasca. E interessante que somente 5% dos porto-riquenhos foram contra essa ideia. Então, será que é tão ruim assim ficar vinculado aos americanos e à economia capitalista? O quinto ponto, Carlos Rangel nos traz a reflexão, refere-se ao legado dos europeus. Pare para pensar na quantidade de sucos de laranja, de proteína animal que o país como o Brasil fatura todos os anos. Pense na riqueza em bilhões de dólares produzidos pelo agronegócio brasileiro. Pois bem, nada disso seria possível se não fosse a presença dos europeus. Porque simplesmente não havia na América gado, não havia ovelha, não havia cabra, não havia frango, não havia porco. Todos esses animais foram trazidos para a América pelos europeus. E não só isso, a videira, a oliveira, os cítricos, você imagina a quantidade de suco de laranja que é vendido há mais de 100 anos por um país como o Brasil, para o mundo todo. Isso não seria possível se não fosse a presença dos europeus, que os europeus trouxeram essa cultura para cá. Os europeus não só trouxeram, por exemplo, a videira, como ensinou os americanos, eu estou dizendo nos povos originários americanos, inclusive os latino-americanos, nós brasileiros, nos foi ensinado as técnicas modernas para a produção de vinho, coisa que os europeus levaram milhares de anos para poder desenvolver. Assim como também a produção de azeite. Nada disso seria possível sem a presença dos europeus. Aí você imagina a quantidade de dinheiro. Por exemplo, aqui no Brasil, conseguimos todos os anos na produção de café, que também não existia na América, a produção de trigo, que também não existia na América. Todos esses vegetais, todos esses animais que representam a sustentação da nossa economia não existiam aqui, foram trazidos pelos europeus. E não só os animais e os vegetais, como também as técnicas para a produção e a criação desses animais e desses vegetais também. Tudo isso levou um jesuíta a dizer em 1652, e aí o Carlos Rangel cita a frase desse jesuíta: se você considerar toda a prata e todo o ouro levados para a Espanha, ainda assim
a situação da América é muito mais vantajosa. Os europeus trouxeram para cá a escrita, trouxeram a alfabetização, trouxeram as universidades. E aí Carlos Rangel cita também nessa esteira a frase de Friedrich Engels, dita em 1884, segundo Rangel, sem preconceitos terceiro-mundistas. Engels diz assim: considerando que a América era desprovida de todos os animais e de todos os vegetais que formam a sua riqueza, é fácil concluir que ela só podia ser um continente muito pobre em população e em vitalidade. E aí, pessoal, esse é o nosso resumo de hoje com base nesses 5 pontos de reflexão. É lógico que o autor traz outros argumentos, mas se nós fôssemos trazer todos eles, o vídeo ficaria longo, ficaria muito chato. E aí, você concorda com o autor ou não? Fale nos comentários. Gostaria que você continuasse nos acompanhando e espero você no nosso próximo vídeo. Fraterno abraço!